Fala aleluia. Eu quero sua atenção, amado, amém? Quero ser comigo, fala amém. Bom, nós estamos numa série onde queremos trazer a impressão e colocar isso registrado no coração da tua igreja, da igreja do Senhor, no nosso coração, a verdade da cruz, o significado da razão nossa por estarmos aqui reunidos, sonhando e crendo naquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Então, nós estamos numa mensagem onde estamos falando sobre a Santa Ceia do Senhor, a morte de Jesus, a cruz de Deus, o sacrifício. Porque na primeira mensagem que nós ministramos sobre isso, nós falamos que a cruz é o alfa e o ômega. Ela é o começo e o fim. O nosso primeiro encontro com Jesus, amado, foi na cruz. Você teve um momento de se apaixonar por Jesus, um momento de conhecer a Cristo na cruz. Ele falou assim: olha, eu morri pelos teus pecados, eu morri pelos teus erros, pelas tuas falhas. E nós entendemos isso, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. Eu não merecia, mas o Senhor colocou isso sobre a minha vida e eu creio nessa verdade. A cruz também não é só o início de tudo, mas também é o fim. Ela é a prova que Ele virá. O mesmo Cristo que foi morto, ressuscitou e vivo está, glorificado, e nós iremos reinar com Ele nesses dias. Uma outra coisa que a pastora trouxe nessas mensagens é sobre a questão do pão, o corpo de Cristo, o poder que temos em entender o que significa o sacrifício dele. Também falamos do sangue do Cordeiro, né? Que precisa ter, para ver revolução, precisa ter um derramamento de sangue. Mudanças precisam acontecer, e quando Cristo derramou seu sangue na cruz por nós, mudanças aconteceram ao redor da nossa vida. Posso ouvir um amém? Nós falamos sobre 4 dimensões. Lembra que é a mesa do Senhor? Quando nós estamos ceando, que vocês acabaram de cear, tem 4 lições, 4 dimensões onde nós temos que andar. Primeiro, nós olhamos para trás, quem éramos, e vemos a necessidade do sacrifício. Senhor, eu preciso disso. Depois nós olhamos para frente, por quê? Porque Ele vai voltar, e logo, logo, em breve Ele voltará, aleluia. Outra coisa que nós olhamos na mesa do Senhor é para dentro de si. Examine-se o homem a si mesmo. Sabe, a gente sabe quem está aí, nós sabemos quem está no comando, os sentimentos que passam por nós, que rodeiam o nosso ser. E também a mesa nos ensina a 4ª dimensão de olhar para o próximo. Por quê, amado? Porque aqui não tem ninguém melhor que ninguém, aqui não tem ninguém maior que ninguém. O nosso Deus não é um Deus que vê desigualdade, não é um Deus que vê um melhor que o outro. Ao contrário, Ele colocou coisas poderosas sobre a tua vida. Ele te abençoou com toda a sorte de bênção. Cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua capacidade. O que nós precisamos fazer é naquilo que Deus colocou em nossa vida, sabe? É fazer o melhor, é praticar, é viver. Então, não tem uma desigualdade. Então nós tratamos aqui todo mundo como família. O mesmo irmão que precisa ser perdoado por os erros e pecados dele, eu também preciso, porque eu também erro, eu também peco, amém? Então há 4 dimensões quando nós ceiamos, e precisamos enxergar isso. E na semana passada nós falamos sobre a loucura do Evangelho, né? Porque de verdade, amado, falar de tudo isso, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não acreditam, que têm uma mente onde é uma mente natural. Quando eu falo uma mente natural, uma mente humana natural, é que está voltada para as coisas dessa terra, para uma cultura dessa terra. E a pessoa que tem essa mente dessa terra, querido, de verdade, ele não vai conseguir entender isso. Ele não consegue entender que morrer numa cruz significa vitória. Ele não consegue entender que perdoar aquele que nos ofende significa andar na bênção de Deus, na melhor de Deus. Quem está no mundo não entende que dar é melhor que receber. Isso tudo é loucura. Mas para aqueles que creem, amado, a palavra de Deus diz que é poder de Deus, amém? Glória a Deus. Está faltando a bateria. Está faltando também as meninas aqui, não está faltando? Cadê elas? Onde elas estão?
Aleluia. Então o tema do nosso sermão de hoje é a cruz que devemos carregar. Já que nós estamos falando de tanta cruz, nós estamos falando do que realmente significa a cruz, nós devemos carregar uma cruz. Posso ouvir um amém? Mas como isso soa ao teu ouvido? Sabe? Como isso aparece dentro do teu coração? Quando eu digo que você precisa carregar uma cruz. Como isso soa no teu coração, amado? Olha, você precisa carregar uma cruz. Aí eu fico olhando assim, poxa, o Senhor nos ama de tal maneira, é apaixonado por nós, e nós o aceitamos, e nós queremos viver com Ele. E agora há um peso, há uma cruz, porque quando eu ouço, carrega uma cruz, querido, eu penso em sofrimento, eu penso em algo doloroso. Eu vejo alguns irmãos dizendo, olha, ser crente não é fácil não, é difícil. Carregar a cruz, então, parece algo insuportável. E aí, como que nós nos relacionamos com Jesus, com essa mentalidade, quando temos um entendimento, puxa, carregar a cruz é difícil, sabe? Automaticamente nós vamos ter um desânimo em nosso coração, em fazer as coisas, em fazer a obra de Deus, em ouvi-lo, entender o que é realmente carregar a cruz, né? É algo que parece desgastante, pesado, sacrificante, doloroso. Mas olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa que nós devemos carregar, amor? Sabe, quantas vezes você já olhou para uma pessoa que te persegue e você fala assim, essa é a cruz? Quantas vezes você olhou para a situação da sua vida de falência, sabe, de falta de dinheiro, de escassez, de pobreza, e dizendo assim, essa é minha cruz, eu preciso aceitar isso? Quantas vezes você olhou para a tua situação de enfermidade, de doenças te cercando, pegando o teu corpo, fazendo você gastar dinheiro com isso, ficar triste com isso, e você diz, ai, essa é minha cruz, eu estou carregando a minha cruz. Quantas vezes porque o relacionamento seu não está dando certo, e as brigas estão acontecendo, não está tendo um bom entendimento, você diz, ei, essa é minha cruz. Quantas vezes você olha para o teu filho nas drogas, sabe, ou na prostituição, e aí você olha, essa é minha cruz. Ei, meu amado, nada disso é nossa cruz. Nada disso é nossa cruz. Não é essa cruz que Jesus quer que nós carregamos. Jesus, Ele veio nos livrar do mal. E a palavra mal, ela tem um simples entendimento. Livrar do mal é da pobreza, do pecado e da enfermidade. Tem alguém aí? E aí, irmã, vocês estão perdidas hoje, né? Então, em nome de Jesus, que vocês estejam conectadas comigo. Vamos lá. Dê músicas ao coração de vocês, refrões, amém? Então isso significa que nós estamos perdidos se não negarmos a nós mesmos e tomar essas dores como cruz. Será que então nós não vamos ser salvos? Será que o que Deus está dizendo isso aqui é salvação? Olha o que está Filipenses capítulo 2, verso 12, diz o seguinte, quando ele abre, sabe, olha o que o texto diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês, com temor e tremor. Espera aí. Nós temos dois textos. Nós temos um texto dizendo que para seguir a Jesus, para andar com Jesus, temos que negar a si mesmo. E um outro texto dizendo,
pôr em prática a nossa salvação. Deixa eu te falar uma coisa, não é carregando a nossa cruz que nós vamos ser salvos, porque o que nos salva é que Cristo carregou a nossa cruz. Entenda isso. Então esse texto não está falando sobre salvação, ele está falando sobre comportamento, sobre mentalidade. E nós precisamos entender que pós a nossa salvação, pós o momento que cremos, que momento você foi salvo, amado? No momento que você creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Glória a Deus. É esse o momento que você foi salvo. Após esse momento, nós agora precisamos praticar aquilo que somos, andar como salvos, pôr em prática a salvação, entender, compreender que isso tem a ver em carregar a cruz. Amém? Glória a Deus. Sabe, quando nós olhamos para Jesus, que Ele escolhe os seus discípulos, Ele escolhe, sabe, Pedro, Tiago, João e os outros, nós entendemos que Ele chamou eles para uma vida diferente, não para uma vida de dor e sofrimento, não uma vida cheia de problemas, mas Ele nos chamou para ser discípulos. E da mesma forma, você que está aqui hoje me ouvindo, você está sendo chamado por Jesus. Ele te escolheu, amado, você não o escolheu. Por mais que no teu racional você decidiu estar aqui, e Ele entende isso, e Ele respeita esse direito seu de escolha, mas Ele gritou no teu coração, Ele começou a aparecer uma luz dentro de você e falou assim: ei, eu estou te chamando, você é um escolhido meu, você é uma escolhida minha. Ei jovem, você é um escolhido meu para viver o melhor de Deus. Eu tenho o melhor para você. Dá para entender essa loucura? Calma aí, Ele me escolhe para salvar eu, para me libertar, e ao mesmo tempo agora eu tenho que entender que eu tenho que carregar uma cruz, e essa cruz ela tem uma conotação dentro do meu coração de sofrimento, de dor, de enfermidade, de pobreza, de coisas ruins. Ei, não faz sentido. Mas de tanto que isso está impregnado no meio do povo de Deus, você vê, amado, como eles falam que é difícil. Você mesmo pensa dessa forma. Cara, como é complicado isso, até de pregar. Tito, capítulo 3, verso 4, diz o seguinte: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, olha só, quando porém manifestou o amor de Deus, a bondade de Deus, Jesus se manifestou. Quando aconteceu isso, o nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Presta atenção, nós somos salvos não por aquilo que fizemos. Então, se carregar a cruz me leva à salvação, eu então estou vivendo por um mérito, querido. E quando nós vivemos por mérito, amado, algo vai mudar dentro de nós. Sabe por quê? Porque você vai se medir o quanto você merece desse amor, o quanto você merece dessa graça, por aquilo que você faz, por aquilo que você é capaz de produzir. Se você produz pecado, querido, você não se sente digno de ser abençoado. Se você produz desobediência, você não se sente digno de ser perdoado. Se você se sente inferior, sabe, não consegue fazer as coisas, sente medo, tá tudo preso nessa área sua, você não consegue, sabe, crescer, você não consegue falar, a sua timidez, todos esses problemas, então, tudo isso tem condenado. Se você sente isso, você fala assim: cara, é porque eu sou assim, então minha vida em relação a Jesus, aquilo que Ele tem para fazer na minha vida, a obra poderosa que Ele tem para fazer no meu coração, está atrelado àquilo que eu faço. Amado, seria muito ruim nós não viver nada. Não faz sentido. Então não é por obras que nós fazemos que a salvação de Deus vem para a nossa vida. Não é por performance, querido, que Deus vai abençoar você. A porta de emprego que você precisa não é pela sua obediência, pela tua performance que vai vir, é pelo amor que Ele tem por você. O teu casamento vai ser restaurado pelo amor que Ele tem por você. Sabe, a tua casa vai ser transformada pelo amor que Deus tem por você. E esse amor é poderoso, é suficiente para nos levar a viver aquilo que Ele tem para nós. Então, quando eu começo a descobrir desse amor,
Quando eu começo a entender deste amor, eu começo a andar, eu começo a praticar as obras da salvação. E por que, amado? Quando a gente ama uma coisa, a gente começa a se parecer com ela, amém? Glória a Deus. Derramado na cruz que trouxe libertação, e não existe uma outra maneira. Ele suportou um sofrimento inexplicável por nós, pois jamais poderíamos desenvolver a nossa própria salvação. Então, andar nas obras de justiça, que é, olha só alguns textos que provam isso. Eu sei, ó Senhor, que não cabe, é Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10 diz assim: temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem isso aqui, como a nossa mente ainda fica presa em pequenas coisas que atrapalham demais a nossa caminhada de fé. Olha o que o texto diz, 1 Timóteo capítulo 4, 10 diz: temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Você tem colocado a tua esperança no Deus vivo, amém? Tá? E no seu pensamento em relação à tua esperança com esse Deus vivo, será que há uma hipótese que Ele pode não fazer algo por você porque você é um menino mal criado? Ou porque você é uma pessoa meia rebelde? Ou porque você ainda está num processo de transformação? Será que na tua cabeça passa: olha, em algum momento Deus pode se zangar comigo e Ele reverter todo o processo de amor que Ele tem por mim e não fazer nada por mim? Então, se isso passa na tua cabeça, vamos ler de novo. Temos posto a nossa esperança no Deus vivo, certo? Salvador do quê? De todos. Leiam comigo. Todos os homens. Calma aí, pastor. Todos os homens é aqueles que aceitaram Jesus, é aqueles que creram em Jesus e começaram a ter uma vida totalmente diferente. Não, amado, Ele está falando de toda a humanidade. O nosso Deus é Salvador de toda a humanidade. O amor dele não é especialmente para um públicozinho especial, sabe? Isso destrói alguns pensamentos de igreja, de irmãos que dizem assim: ei, se você não é da nossa igreja, você não é do céu não, que Deus só salva nesse lugar. Deixa eu falar uma coisa, a palavra de Deus está bem clara ali. Deus trouxe salvação para todos os homens. Mas tem um detalhe ali que é especial, e aqui é onde a gente se encontra. Deus salvou todos os homens, mas olha só, especialmente dos fiéis. Aleluia. Especialmente dos fiéis. Sabe, querido, que Deus nos deu sobre a salvação é algo que nós precisamos nos apropriar. Apropriar não em pagar um preço para receber, em fazer algo como carregar a cruz, mas sim crer nessa verdade. Por exemplo, se eu pego e compro um presente para Larissa, certo, Larissa? Quer ganhar um presente? Amém? Não? Quer? Tá bom. E aí eu falo para Cristiane: Cristiane, eu comprei um presente para Larissa, você avisa ela. E a Cristiane vai lá e fala para você: Larissa, o pastor comprou um presente para você, você ganhou um presente. Aí você olha para a tua vida e diz assim: não ganhei nada, não recebi nada. E aí você fica naquela assim: será que o pastor comprou mesmo? Será que ele realmente me deu um presente? O que eu vou ganhar? Enfim, tudo isso. Você só vai tomar posse desse presente, meu amigo, se você ir lá
buscar, procurar. Eu falo, pastor, eu vim aqui pegar um presente que você falou que me deu. Não é verdade? Da mesma forma é a salvação, é a graça de Deus. Ele salvou todos os homens, as pessoas lá fora todas são salvas. Pastor, ninguém vai para o inferno? Não, amado, tem uma condição, ele precisa se apropriar. Ele precisa tomar posse. Ele precisa escolher, eu quero esse presente para a minha vida. Então, da mesma forma, nós precisamos agora querer buscar aquilo que Deus realmente está estabelecendo, que é carregar uma cruz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só, está falando de valores, está falando de maneira de viver, de entendimento, sabe? Nega as vontades, os desejos. Não é os desejos dos melhores desejos seus, querido. Não é os sonhos que você tem para negar, mas é a maneira antiga de viver conforme um padrão do mundo, para vivermos agora o padrão do reino de Deus nessa terra. Carregar a cruz é trazer o reino de Deus nessa terra, é mostrar na terra assim como é no céu. Aleluia. Vocês precisam confiar no que Deus colocou dentro do coração de vocês. Vocês todos aqui precisam confiar. Mova no Espírito, mova no Espírito. Aí você segura agora. Adoro fazer isso com a minha filha, como ela fica. Bom, João capítulo 6, verso 51 diz assim: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6,32 diz assim: em verdade vos digo, eu sou o pão da vida, quem crê em mim tem a vida eterna. Isaías 43:11 diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, meu amado, a salvação nossa foi Cristo que nos deu. Ele conquistou por nós, e não é fruto das nossas obras, e sim fruto da nossa fé. Pastor, nós não temos que fazer obra, não é isso que eu estou falando, querido. Nós não temos que demonstrar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você, querido, é que quando você crê nessa verdade, você começa a viver essa verdade. E aí o evangelho não é algo difícil, não é algo que é pesado. Seguir carregando Então, o que ele está dizendo aqui? O que nós aprendemos aqui? Então, a palavra discípulo significa aprendiz. Eu tenho uma pessoa que ela é o meu Rabone, é o meu mestre, e ele está me discipulando, ele está me ensinando. Eu estou aprendendo a ser conforme ele deseja.
da maioria das pessoas é que elas estão lutando para ser salvas. Muda a história, meu amado. Então carregar a mensagem da cruz é entender, é compreender que eu não estou aqui só para ser salvo, querido, mas para cumprir um propósito. Quando nós vivemos uma vida preocupada com a salvação, o propósito fica de fora. E aí somos crentes mornos, crentes frios, crentes que não acontecem nada na vida deles. Amado, a palavra de Deus diz que você não sabe o poder que você carrega dentro de você. Você não sabe a glória que está dentro de você. Você não sabe o tamanho do Deus que está dentro de você. A única forma de entender é começar a viver agora uma vida e começar a buscar a Deus. A Bíblia diz que nessa terra tudo vai passar. A Bíblia diz que nada vai se aproveitar daqui. E ainda os crentes estão buscando salvar a sua vida aqui, quando nós deveríamos estar buscando viver o propósito de Deus aqui. Tem uma missão, amado, você tem uma missão. Deus colocou coisas na sua vida que só você vai fazer. Deus colocou situações que vai ter que ser feito pelas tuas mãos. E esse manifestar é começar a abrir mão do que nós entendemos que é o bom e o melhor para nós, e começar a dizer: Jesus, o que o Senhor tem é melhor para mim. Olha só, o problema é que quando nós lemos o texto, aquele que quiser vir após mim, negue sua cruz, ou negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí outro texto ele está falando a mesma coisa, ele fala assim: pois quem quiser salvar a sua alma, a perderá, e quem perder a sua alma por amor a mim, a salvará. Em outras palavras, ele não está falando de salvação, vida eterna. A alma ali é entendimento, é o homem, é o seu ser interior. Quem perder as suas vontades para viver as vontades de Deus, esse vai andar em salvação. Sabe por quê, amado? A salvação é sozo, é o completo de Deus. Não só a eternidade, mas uma vida digna aqui nessa terra, o sustento de Deus sobre a tua vida, a proteção de Deus sobre você, a saúde de Deus, o todo de Deus está dentro desse sozo. Para eu entender isso, então eu começo agora a viver o propósito de Deus. Então eu abro mão daquilo que eu acho que é bom para mim, daquilo que eu tinha como, isso aqui é dessa forma que as pessoas fazem, e começo a fazer a mesma coisa, só que da forma de Cristo, com amor,
mansidão. Sabe? Então, o que é ser um aprendiz de Jesus? O que é praticar a salvação? É ser um discípulo, é ser um aprendiz de Jesus. Então, Mateus capítulo 11, verso 29, põe para mim, por favor. Diz assim: agora eu estou entrando aqui, o que é pegar a cruz, amém? O que é pegar a cruz? Presta atenção, o que é pegar a cruz? Um estilo de vida, style life Jesus Christ, amém? Vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo sabe a aflição que toma conta de você? Sabe as preocupações que levam você a dizer: ai, como é difícil, essa cruz de Cristo é pesada, e não sei o que. Isso é a aflição da alma. É a incerteza do amanhã, sabe? É andar todos os dias preocupado, sabe? Ai, eu estou preocupado, mas o que foi, pastor? Por que você está preocupado, irmã? Eu estou preocupado porque eu acho que meu marido vai separar de mim. Mas por que seu marido vai separar de você? Ah, não sei, está uma onda de separação. Eu estou preocupado. Por que você está preocupado? Porque meu pai vai morrer um dia. É lógico que ele vai morrer um dia. Calma aí teu coração. Você conhece alguém assim aqui, amado? Você conhece alguém que vive ansioso, que vive preocupado, com a alma aflita? Você quer aprender a descansar? Aprendam do Senhor. Carrega a cruz dele. O que é carregar a cruz? Humilde e manso. E o que era humilde e manso? A palavra manso, para a gente entender, não é alguém pacífico, alguém que toma um grito e fala baixinho: ai, eu sou manso, deixa eu falar aqui calminho com você. Isso não é ser manso. Ninguém sobe nesse cavalo, ninguém controla esse cavalo. Mas quando o cavalo é manso, querido, ele é um cavalo que obedece, é sujeito a uma ordem. Jesus falou assim: olha, como eu sou manso, como eu vim obedecer o Pai e fazer a vontade do Pai, assim vocês vão fazer a minha vontade, assim vocês vão andar conforme eu direciono vocês. O manso de coração, o manso é aquele que segue a Jesus, é aquele que crê em Jesus, é aquele que confia em Jesus. Mais que feliz é o povo que conhece os rivais de júbilo E andam segundo a luz da presença, a luz da presença. Sabe, quando o Senhor fala: olha, seja humilde de coração, Ele não está falando de você ser pobrezinho, não, coitadinho. Ele está falando para você olhar para quem está do teu lado, querido, e valorizar essa pessoa no máximo. Olhar para ela e falar: cara, você não tem noção como Jesus te ama. Mano, Jesus é apaixonado por você, Paulo. E não dá para... Se Ele gosta de você, eu tenho que gostar de você. Se Ele quer te abençoar, eu quero também te abençoar. Você é tão importante quanto eu, amado. Quando isso estiver dentro do teu coração, pode ter certeza que a sua alma não vai andar mais em aflição. Pode ter certeza que aí você está carregando a cruz de Jesus. Essa é a cruz de Jesus. Sabe, não são situações que vão pegar a gente de surpresa e te deixar triste. Quando alguém quiser assim: olha, eu sou melhor que você é humilde. Opa, legal, cara, que bom, me ensina. Sabe, o orgulhoso detesta um homem humilde, porque ele não encontra lugar para brigar. Já ficou com raiva de alguém porque é humilde? Não, pela minha prepotência, mas isso que eu estou falando é humildade, é reconhecer realmente que eu sou. E ela queria brigar e eu, beleza. E eu aqui por dentro do meu coração assim, escuta só, dentro do meu coração,
catar ela, dar um murro na cara dela, ela vai ver, sabe o que ela vai falar? Ah, mas como é abusada. Dentro eu queria matá-la. Mas Jesus falou o quê? Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Faz sentido? Nunca mais quero que vocês olhem para carregar a cruz como uma coisa dolorosa e terrível, mas como ser como Jesus é, agir como Jesus agiria. Ei, amado, Jesus viveu constantemente o melhor nessa terra, o seu propósito. Seu ministério não foi marcado de sofrimento, não. Jesus era muito, cumpriu o seu propósito e hoje ele reina. Sabe, tudo que ele viveu, ele passou, ele falou assim que isso o agradou. Olha só, desenvolver a salvação é 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Então nós precisamos agora crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado, você precisa crescer em quê? Em graça. E o que é crescer em graça? É ter conhecimento do poder da graça. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido, o presente que ela quando você ganha um presente, sabe o que você faz? Olha como a gente está mal acostumado a ganhar presente. Se esse presente vem fora de data, aniversário, algumas comemorativas, você vai virar para a pessoa e falar assim: o que está acontecendo? Por que você está me dando esse presente? É ou não é? Você vai achar normal ou você vai achar estranho? Estranho, né? Aí a pergunta é, olha só, se na minha mente eu já acho que ganhar presente em dias que não são dias de ganhar presente é algo estranho, automaticamente eu sou uma pessoa que rejeita presentes. Então todos os dias o Senhor é aquele que nos presenteia com a sua graça, com a sua misericórdia, com o teu amor. Mas por eu não entender por que Ele faz isso, eu não vivo, eu não experimento, eu não recebo. Muitos aqui já acordam condenados. Muito aqui já acorda, mais um dia terrível, mais um dia desgraçado. Ei, meu amado, a palavra de Deus diz que todas as manhãs são renovadas os dias sobre a tua vida. A misericórdia, o amor. Amanhã é uma outra história. Amanhã é um outro dia, é um outro começo. Mais pra ti, alguém que eu queira mais que a ti não há, e não há no céu alguém além de ti. Aleluia. Então crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador é cada dia mais realmente entender o meu propósito. Não é mais ficar procurando a salvação nossa, preocupado se você vai para o céu ou para o inferno, amado. Você tem que se preocupar pelo propósito que você tem. Você tem que preocupar em ser manso e humilde. Outro texto ele diz assim, Efésios 4,15: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe, é aprender com Jesus sobre Jesus. Colossenses 2,7: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ei, a graça de Deus, essa verdade, esse amor, ser como Ele, ser capaz de ser como Ele, essa consciência disso, é se enraizar, é ser edificado em Cristo Jesus. Sabe uma coisa que traz, que representa que nós entendemos isso? É a gratidão, amado. É todo momento você ter um motivo para agradecer a Deus. É todo momento você ter no teu coração assim: Pai, obrigado. Pai, eu sou grato a Ti. Pai, eu te agradeço por isso, eu te agradeço por aquilo. Sabe, esse também é o mesmo sintoma de uma pessoa que é ingrata, uma pessoa que ela não consegue expressar gratidão. É porque ela não está pegando agora a cruz, querida.
e seguindo, ela acha que a vida dela é uma vida de desafios, dificuldades, que ela nasceu para sofrer, e é isso. Deixa eu te falar, Cristo carregou sobre si as nossas dores, enfermidades, problemas, dificuldades, tudo isso. Ele não nos deixou órfãos nessa terra, Ele deixou nós cheios do Espírito, da sabedoria, de direção. Não faz sentido, amado, não faz sentido você começar a ver que o Evangelho é pesado, é dificultoso. Não, amado, é as pessoas que dificultam, as pessoas que compreenderam de uma forma errada. Cristo, Ele não quer colocar peso sobre nós, Ele carregou todo o peso. Nós temos que tomar o fardo dEle, que é leve, que é suave. Essas exortações para nós crescermos não é para os incrédulos, é para nós que somos cristãos. Elas são parte da nossa vida pós-salvação. Então qual é o motivo de negarmos a nós mesmos? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome sua cruz e siga. Esse aqui é o ponto-chave, o verdadeiro modo de viver. Negando a si mesmo, seguindo. O mesmo significa negar a nós mesmos em outras direções. Então é imitando a vida de Cristo, imitando Jesus, vivendo a vida dele, afastando, sabe do que, amado? Da aprovação deste mundo. Sabe, a gente está sempre procurando que os homens nos aprovem. Nós temos que se afastar disso. Amado, agora, quando nós entendemos isso e procuramos a aceitação do mundo, nós começamos a se preocupar com os sofrimentos, com as lutas, com as dificuldades, com a rejeição. E aí fica difícil, porque qual é o Senhor que você vai servir? Qual é o Deus que você está realmente acreditando e vivendo? E isso vai imputar realmente em alguns momentos alguns tipos de sofrimento. Eu quero falar sobre alguns deles aqui. Mas antes disso, 1 João diz assim, capítulo 2, verso 15: não ame o mundo, nem o que há nele, ou o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, que é desejo da carne, desejo dos olhos, cobiça, e a arrogância da vida, né, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Então olha só, quando ele fala o mundo, não ame o mundo, ele não está falando as praias, as pessoas. Ele está falando a cultura, o padrão de viver. Não deseje isso, não queira isso. Provérbios capítulo 14 fala uma coisa que é interessante no verso 12, diz assim: há caminhos que parecem retos ao homem. Então, amado, de verdade, se você tem andado segundo o homem, segundo o teu coração e a cultura deste mundo, e caminhos que são retos, por exemplo, você pode pensar assim: não, mas eu estou certo, eu estou fazendo certo, estou agindo certo, estou fazendo dessa maneira porque o que é justo é justo. Mas olha só o que ele diz: há caminhos que parecem retos ao homem, que parecem prudentes, mas no final conduz à morte, no final conduz à destruição. Deixa eu te falar uma coisa: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus pode trazer você e levar você a cumprir o seu propósito. Por isso você precisa ouvi-lo, por isso você precisa ser parecido com Ele, por isso você precisa imitá-lo. E nós estamos aqui para te ensinar a imitar a Jesus. Aí, com esse entendimento, participar do sofrimento de Cristo é algo glorioso na nossa vida. 1 Pedro capítulo 4 verso 12 diz o seguinte: amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los. Não estranhem as lutas, as dificuldades que vão surgir, porque virão desafios dizendo para você: ei, você vai ser crente mesmo? Você vai ser igual a Jesus? Você vai dar outra face? Você vai fazer isso e aquilo outro? Existem os desafios, os sofrimentos. Aí está falando: não estranhem isso.
como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Outro texto, Filipenses 1:29, está assim: porque a vocês foi dado, olha só que doideira, isso é a loucura do Evangelho. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Isso não é carregar a cruz, isso é entender um propósito, é entender que estamos em uma missão. Isso é nos levar a viver aquilo que Deus nos criou para ser. Olha só, então nós precisamos entender o que é sofrimento pelo Evangelho e o que é outros tipos de sofrimento. Então o primeiro sofrimento que a gente vai passar, amados, é o juízo de Deus. Sabe, é uma verdade absoluta e Deus não é injusto. Ele fez o homem perfeito, Ele fez o homem para viver o melhor. Ele não só fez o homem, mas Ele deu ao homem tudo que ele precisava para viver, sobreviver e viver: protegido, sustento, paz, saúde, vida longa. O homem, Deus disse ao homem: olha, domine e sujeite a terra. A terra era para trabalhar em favor do homem, a natureza ia produzir para o homem. Deus coloca o homem então no paraíso, um lugar de descanso, e ele dá uma imensidão de oportunidades para ele, que são as árvores frutíferas daquele lugar. Todas as espécies, milhares e milhares de espécies de fruta, de alimento, de provisão, e nós temos isso aqui. Mas se só tivesse as coisas boas e não tivesse algo que era contrário a tudo isso, não faz sentido você, aí seria mais um imperador, mais um Deus tirano, para dar o direito a nós de escolha. Ele falou: olha, dessas milhares de coisas, eu vou deixar essa daqui bem num cantinho, só que não come dessa não. Não se alimenta dessa única. Tem milhares, amado. Não se alimenta dessa única. Está me entendendo, amado? Em outras palavras, a oportunidade de estar seguindo Jesus, negando a si mesmo, vai trazer para nós milhares e milhares de oportunidades, de sonhos, de milagres, daquilo que Deus tem para nós. Mas se a gente quer se apegar à nossa vontade, de novo a gente está se comportando como um Adão, porque a nossa vontade é muito pequena perto daquilo que Deus tem planejado para a tua vida. O sonho que Deus tem para você, para a tua casa, para os teus filhos, não dá para ser trocado por uma coisa que é minha vontade. Por isso os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Confia nisso, creia nisso. O homem erra, e agora, de Adão até Jesus, nós chamamos de tempo de paciência de Deus, onde Deus estava planejando o seu plano, tudinho, foi misericordioso, paciente, não destruindo o ser humano, sendo longânimo para trazer a salvação até Cristo vir. Quando Cristo vem, entramos num tempo de paciência, entramos no período da graça. Haverá um dia, amado, que esse tempo da graça vai acabar e virá o juízo de Deus, onde muitos serão salvos e outros condenados. Amém? Nós não estamos aqui buscando mais a salvação, nós já somos salvos. Nós estamos buscando agora o propósito. E qual é o propósito? Deus quer que o mundo conheça a vontade dEle, e a vontade de Deus é que todos sigam a Ele, que todos sejam salvos. Aleluia! Outro tipo de sofrimento, amado, que você vai carregar na tua vida é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe.
A gente precisa entender que tem muita coisa que você está carregando que você acha que é cruz, mas não é não, amado. É plantação. Se você colhe tempestade, ou você colhe vento, você planta vento, você vai colher tempestade. Se você é uma pessoa julgadora, vai ser julgada também. Se você é uma acusadora, vai ser acusada. A Bíblia diz: da maneira que medir, será medido. Sabe? A lei da semeadura, ela é real. Você quer prosperar, amado? Começa a fazer outras pessoas prosperar. Abençoa outros. Você quer crescer na tua firma, quer crescer de cargo, de função? Começa a ajudar outras pessoas que estão abaixo de você a crescer. Investe, semeia. Você quer alcançar coisas grandes na sua vida? Ajude pessoas a fazerem isso. Você quer que as pessoas te perdoem? Comece a perdoar pessoas. Lei da semeadura. Então, o homem, ele sofre muito por causa disso. E depois quer dizer: ai, que vida difícil. Mas você está plantando isso. Você é uma tagarela, não para de falar dentro de casa, briga com todo mundo. Sabe o que você vai colher? Sua casa vai ser um lar de gritaria. Mas seja o pacificador. Seja como Cristo. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e sigam. Outra sofrimento que nós vamos ter nessa terra são os efeitos naturais, como eu disse, por causa do Adão. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, a destruição entrou no mundo, a doença entrou no mundo, a pobreza entrou no mundo. São naturais, e nós vamos entender isso até que o Senhor venha, até que... verso 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, o sofrimento nosso pode ser resultado de ações demoníacas. Então nós podemos sofrer por causa do juízo de Deus, por causa da lei da semeadura, por causa de que mais? Ações naturais, ação demoníacas, e há um outro tipo de sofrimento, e esse tem um valor muito grande: perseguição pela fé. Amado, é outra coisa que nós vamos sofrer. Por você escolher Jesus e ser como Jesus, você vai ser perseguido, né? Alguém nunca falou para você: mas você não é crente, não? Mas você não é de Jesus? Às vezes eu ouço muito disso. Pastor não pode treinar, não. Você não é crente, não? O que tem a ver? Os caras lá fora querem determinar a coisa na nossa vida, mas não tem problema, a gente pode ser perseguido pela fé. Amém? Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no livro de Romanos, capítulo 8, por mais que existam esses sofrimentos, mas aquele que segue a Jesus, aquele que tem Jesus como um exemplo, que quer ser igual a Jesus, que entendeu que a cruz é abrir mão da sua mentalidade, do padrão de viver, para viver conforme Cristo quer que vivamos. Quem anda nisso entende isso aqui, amado. Escuta só, Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, escute, em todas estas coisas. Quais coisas, pastor? Juízo, plantar e colher, efeitos naturais, ações demoníacas, perseguições pela fé. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar deste amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amado, carregar a cruz, carregar a mensagem da cruz, é andar nesse poder, é essa mentalidade que nós temos que ter. Não estamos mais aqui para buscar a salvação, e sim para viver um propósito. Quando eu falo todas as coisas, quando a gente olha para o juízo de Deus, nós temos a graça de Jesus e o Cristo crucificado. Somos mais que vencedor agora. Quando eu falo sobre semear e colher, plantar e colher, eu tenho agora a instrução do Senhor. Tem a palavra de Deus, planta ela, vive nela, que você vai colher. Quando nós falamos de efeito da natureza, em todas as coisas somos mais vencedores. O Senhor é aquele que para os céus, para a terra, abre mar, Ele cala a tempestade, Ele é o Deus do sobrenatural. Quando nós falamos sobre ações demoníacas, querido, Ele colocou sobre nós o Espírito dEle. A palavra de Deus diz que o que está em mim é maior do que está no mundo. E sabe aonde estão todos esses demônios? Debaixo dos nossos pés. Deixa eu falar uma coisa que o diabo não quer que você saiba. Fala assim, ó. Faz assim, ó. O que, pastor? O diabo não quer que você saiba que o que tem em você é maior que ele. O diabo não quer que você saiba que o que Cristo colocou sobre a tua vida, a autoridade que está sobre você, sabe? Não, olha, amado, não é questão de poder, é questão de autoridade. Autoridade, autoridade. E Cristo colocou autoridade sobre você. Põe o demônio para correr. E amado, se você está sendo perseguido pela fé, dá glória, porque você não está ligado com o tamanho do seu tesouro no céu, amado. Você não sabe como você vai ser reconhecido lá, amado. Você não sabe como vai ser o negócio vai ser tremendo. Pessoas vão passar por você e vão falar assim: cara, Digão, obrigado, cara, porque você orou por mim, mano. Obrigado porque você suportou aquilo. Você foi perseguido pela fé, e por causa da tua perseguição, eu vi você carregando a mensagem da cruz, e eu me apaixonei por Jesus. Obrigado, meu irmão. Sabe, muitas pessoas olharão para vocês do céu, e elas vão te agradecer. É isso que o Senhor fala para nós. Mas para isso eu preciso mudar minha mente, amém? Eu tenho que entender que eu devo carregar uma cruz. E a cruz não é nenhum tipo dessas coisas: pecado, enfermidade e pobreza. Cruz é ter a mentalidade de Cristo. Eu sacrifico a minha carne, por quê? Eu me mato. Eu deixo de viver para Cristo viver em mim. E isso não é se isolar, amado. Isso não é deixar de existir. Ao contrário, é viver e existir de verdade. Você vai ser feliz de verdade. Ninguém vai pôr um título em você. Ninguém vai pôr um histórico em você. É Cristo que determina os teus caminhos. É Cristo que te guia. Fica de pé. Vamos dar um glória a Deus. Vamos exaltar.